Prepare-se para uma jornada arrepiante por algumas das mais horríveis tragédias já testemunhadas em parques de diversões. De quedas fatais a falhas catastróficas, essas 5 mortes perturbadoras em brinquedos de parques de diversões vão fazer você pensar 2 vezes antes de se aventurar em uma dessas atrações. Canal mais louco é o bravo na missão. Cada palavra uma revolução. Sem freio, sem regra, só coração. Canal do Bravo, pura conexão. Das ruas ao grito surge o canal. Sem filtro, sem medo, é fenomenal. Bravo na veia, sem papas na língua. A verdade é cruamente não se vinga. Aqui não tem jogo, só tem emoção. O som explode, é pura pressão. O som explode, é pura pressão. O som explode, é pura pressão. Canal mais louco é o bravo na missão. Cada palavra é uma revolução. Sem freio, sem regra, só coração. Canal do Bravo, pura conexão. Canal do Bravo, pura conexão. Em 28 de junho de 2008, Asia LeSean Ferguson IV chegou ao Six Flags Over Georgia com seus amigos da Igreja Batista Oak Springs. Seus pais, Asia Ferguson III e Letta Ferguson, também estavam na viagem. Era um sábado, um dia destinado a emoções e diversão, mas logo se transformaria em uma tragédia que ninguém poderia ter previsto. Asia, um adolescente de 17 anos de Springfield, Carolina do Sul, era extrovertido e despreocupado, sempre sorrindo e pronto para ajudar os outros. Entre seus amigos, ele era conhecido por seu sucesso acadêmico e seu intenso amor pelo basquete. Asia e seus amigos exploravam animadamente o parque naquele dia fatal, com risadas que ecoavam pelas atrações. Eles foram atraídos por uma das montanhas russas mais populares do parque, Batman, The Ride. O brinquedo era famoso por suas altas velocidades e curvas de 360 graus, prometendo uma dose de adrenalina como nenhuma outra. No meio da empolgação, entretanto, Asia e um companheiro acabaram se separando do grupo e vagando por uma área proibida. Ainda não está claro por que Asia escolheu pular 2 barreiras de 6 pés de altura, que estavam sinalizadas com avisos de somente pessoal autorizado e proibida a entrada. Algumas pessoas acham que ele estava tentando recuperar um boné que perdeu durante a viagem, enquanto outras acreditam que ele estava tentando acessar o brinquedo ou encontrar um caminho alternativo para o estacionamento. Qualquer que tenha sido o motivo, sua ação o levou a uma área perigosa sob os trilhos da montanha-russa, um lugar de extremo perigo quando o brinquedo estava em operação. Por volta das 14 horas daquela tarde, Asia foi atingido por um dos trens em alta velocidade que estava se movendo a quase 80 km por hora. O impacto foi letal, decapitando o jovem de 17 anos instantaneamente. Testemunhas ficaram em choque, sem entender como a cena passou tão rapidamente de alegria para desastre. Um policial de Marietta que estava de folga nas proximidades chamou assistência imediatamente, mas embora a segurança do parque e os serviços de resgate tenham respondido rapidamente, nada pôde ser feito por Asia, que foi declarado morto no local. A investigação subsequente buscou reconstruir os eventos que precederam a morte prematura de Asia. Funcionários do Six Flags destacaram as múltiplas advertências e barreiras instaladas para evitar esse tipo de incidente, apontando para as sinalizações óbvias e as áreas cercadas. A morte de Asia foi considerada um acidente pelo médico legista do condado de Cobb, que verificou que a causa da morte foi um trauma contundente. Para a família de Asia, a perda era incompreensível. Seu pai, com o coração partido e em busca de respostas, falou sobre a felicidade contagiante do filho e o futuro promissor que lhe foi roubado. Os amigos lamentaram a perda de um garoto sempre pronto para ajudar, recordando momentos compartilhados na quadra de basquete e na sala de aula. O Six Flags Over Georgia fechou temporariamente a atração Batman em respeito à família de Asia, enquanto as autoridades estaduais ordenaram uma inspeção minuciosa da atração. O parque enfrentou escrutínio e possíveis desafios legais, já que o incidente destacou o equilíbrio entre buscar emoções e garantir a segurança. Além disso, os reguladores estaduais decidiram que o parque precisava aumentar o tamanho e a quantidade de placas de advertência perto do brinquedo. De julho de 2013, Rosa Ayala Esparza e sua família estavam visitando o Six Flags Over Texas e aproveitando os brinquedos do parque. Já estava ficando tarde, mas antes de sair, Rosa e sua família decidiram experimentar uma última atração. Mal sabiam eles que seria o último brinquedo de Rosa Esparza. Aos 52 anos, Rosa Esparza estava em sua primeira visita ao Six Flags. Ela tinha um espírito aventureiro e estava sempre disposta a explorar novos lugares e experiências. Naquele dia, Rosa
Rosa estava visitando o parque com sua filha e seu genro. Conhecido por suas atrações emocionantes, o parque em Arlington, Texas, era um destino amado tanto por moradores quanto por turistas. O New Texas Giant, uma montanha-russa híbrida que combinava aço e madeira, foi a aventura escolhida por Rosa naquele dia. Inaugurada em 2011, substituiu a Texas Giant original, toda de madeira, que foi fechada devido a preocupações de segurança e reclamações sobre sua aspereza. A montanha-russa renovada tinha 46 metros de altura, com uma queda de 44 metros e operava com 3 trens. Eram cerca de 18h30 naquele dia quando Rosa embarcou no brinquedo. Ela, no carro 3, parecia preocupada com sua trava de segurança, de acordo com a passageira Carmen Brown. Rosa expressou preocupação de que sua trava não estivesse segura, mas um funcionário do parque a tranquilizou. Se você ouviu o clique, está tudo certo. No entanto, alguns testemunhos afirmaram que não ouviram o clique. Apesar da ansiedade, o brinquedo começou. Minutos depois, a filha de Rosa percebeu que os gritos que ouvia não eram de alegria. Não, eram gritos de terror. A filha de Rosa se virou para ver como sua mãe estava, mas foi confrontada com uma visão aterrorizante. Rosa estava quase de cabeça para baixo em seu assento, com a cabeça perto do chão e os pés no ar. 2 passageiros atrás de Rosa tentaram ajudar a mulher, mas não conseguiram alcançá-la. Quando o brinquedo subiu sua terceira colina, Rosa foi violentamente ejetada de seu assento. Parecia puro horror para a família de Rosa, que teve de esperar impotente que o brinquedo terminasse, sem saber se Rosa estava viva ou morta. Quando finalmente voltaram à estação, eles imploraram à equipe para que os deixassem sair e ajudar Rosa. Os paramédicos chegaram prontamente às 18h45, mas Rosa foi declarada morta no local. Seu corpo, parcialmente mutilado, foi encontrado envolto em um pilar de suporte no teto do Honky Tonk Tunnel, com sangue e tecidos espalhados por uma área de 22 metros. Os bombeiros levaram 1 hora para remover seus restos mortais devido à gravidade do impacto. O brinquedo foi fechado naquele dia e o Departamento de Polícia de Arlington iniciou imediatamente uma investigação. Eles entrevistaram tanto testemunhas quanto funcionários. A polícia descobriu alguns fatos alarmantes. Foi revelado que um funcionário que trabalhava no brinquedo naquele dia havia notado que a trava de segurança de Rosa estava um pouco alta ou não tão apertada quanto deveria estar. Outro funcionário achou que a trava não estava completamente abaixada em sua coxa. Apesar dessas preocupações, os representantes do parque alegaram que não havia problemas mecânicos e que o sistema de segurança indicava que a trava estava travada. No entanto, foi revelado que o sistema de segurança não era totalmente confiável, pois havia falhado no início daquela semana. Outra pessoa apareceu com novas informações. Segundo essa mulher, sua filha havia ido ao brinquedo 1 semana antes do terrível acidente de Rosa e havia passado por um problema semelhante com sua trava no carro 3, o mesmo carro em que Rosa estava no momento do acidente. Apesar desses relatos, a polícia concluiu que não havia sinais de má conduta criminal, considerando a morte de Rosa um acidente. Enquanto isso, a família de Rosa entrou com uma ação judicial contra o Six Flags, buscando pelo menos $1 milhão em indenização. Apesar do processo, o parque anunciou a reabertura do New Texas Giant menos de 2 meses depois, com medidas de segurança atualizadas. Em novembro de 2014, a família chegou a um acordo com o Six Flags, com o acordo incluindo um pagamento, mas sem admissão de culpa. Julho de 2017, quando Tyler Jarrell e sua namorada Kezia Lewis chegaram à Feira Estadual de Ohio para um dia emocionante de diversão. Depois de uma manhã extremamente exaustiva no funeral de seu avô, Kezia achou que a feira animada e vibrante seria o lugar ideal para relaxar. Enquanto passeavam pelas atrações coloridas e multidões agitadas, nenhum dos dois poderia prever a terrível tragédia que o brinquedo Fireball traria para eles. Tyler, um jovem de 18 anos de Columbus, Ohio, recém-formado no ensino médio, havia se alistado recentemente nos Fuzileiros Navais. Seu momento de orgulho ao se alistar foi capturado em uma foto que ele postou no Facebook. A imagem mostrava Tyler segurando uma placa enquanto usava o uniforme dos Fuzileiros Navais. Tyler e Kezia decidiram encerrar a visita à feira naquele dia com uma volta no Fireball, uma atração emocionante que balançava os passageiros a 12 metros de altura enquanto os girava em alta velocidade. Mal sabiam eles que o brinquedo sofreria uma falha desastrosa
desastrosa, levando a um resultado catastrófico. A princípio, tudo parecia normal quando o Fireball começou sua rotação. No entanto, um forte tremor repentino interrompeu o brinquedo e alarmou os passageiros. E então, aconteceu. Uma seção inteira da estrutura se rompeu, lançando os passageiros pelo ar. Tyler foi arremessado com tanta força que não teve chance de sobreviver. Keziah, a namorada de Tyler, foi gravemente ferida no acidente, sofrendo danos severos na pelvis, tornozelos e costelas. O caos que se seguiu foi indescritível. Enquanto os socorristas corriam para o local, os espectadores assistiam em estado de choque, mas já era tarde demais para Tyler Jarrell, que morreu no impacto. A investigação que se seguiu mostrou que o Fireball havia sido inspecionado e considerado seguro pelo Departamento de Agricultura de Ohio algumas horas antes da tragédia. No entanto, algo deu muito errado. As autoridades fecharam rapidamente todos os brinquedos da feira, e a KMG International BV, fabricante do Fireball, instruiu operadores em todo o mundo a interromper o funcionamento de brinquedos semelhantes. A investigação revelou falhas estruturais que não foram detectadas, levantando questões sobre a frequência e a minuciosidade das inspeções dos brinquedos. O impacto emocional sobre a família e os amigos de Tyler foi imenso. Keziah, a namorada de Tyler, ficou devastada ao saber de sua morte quando acordou no hospital após passar por várias cirurgias. A cidade de Columbus, onde Tyler era muito querido e respeitado, lamentou a perda de um jovem brilhante cujo destino foi abruptamente interrompido. Após o incidente, Amber Duffield, mãe de Tyler, e outros apoiadores pressionaram por leis de segurança mais rigorosas. Isso resultou na iniciativa Lei de Tyler, que visava aumentar os padrões de segurança para os brinquedos de parques de diversões em Ohio. O objetivo da lei era garantir que os operadores fossem responsabilizados de maneira mais rígida e que os brinquedos passassem por inspeções mais detalhadas. Quando a feira foi reaberta, embora com um clima sombrio e os brinquedos temporariamente fechados, a tragédia deixou uma marca indelével em todos que estavam presentes. Para Keziah, que nunca recuperaria a mobilidade completa, a jornada de recuperação foi tanto física quanto emocional. No entanto, ela encontrou força ao defender melhorias na segurança com a esperança de evitar futuras tragédias. Em 7 de agosto de 2016, Michelle e Scott Schwab, do Kansas, levaram seus 4 filhos ao Schlitterbahn Water Park, em Kansas City. Era o dia do funcionário público, o único dia do ano em que o parque oferecia entrada gratuita para os funcionários públicos e suas famílias. Acontece que Scott Schwab era um representante estadual do Kansas. As crianças estavam empolgadas com a perspectiva de um dia de diversão nos toboáguas. Entre eles, Caleb, o filho de 10 anos do casal, era provavelmente o mais animado. Mas o que deveria ser um dia de alegria transformou-se no pior cenário possível para qualquer família. Naquela época, o Schlitterbahn era uma atração famosa, principalmente por causa de sua principal atração, um toboágua chamado Verrückt, que significa insano em alemão. O toboágua tinha uma altura impressionante de 52 metros, o que, pelo menos naquele momento, o tornava o toboágua mais alto do mundo. O Verrückt foi a criação de Jeff Henry, coproprietário do parque aquático, que projetou o brinquedo ele mesmo. Com tal promessa de diversão, era natural que o jovem Caleb Schwab estivesse ansioso para andar no Verrückt. Apesar de sua altura imponente, o Verrückt não tinha restrição de idade, apesar de um consultor já ter recomendado um limite mínimo de 16 anos. Assim, Caleb e seu irmão mais velho, Nathan, de 12 anos, puderam experimentar o brinquedo. Caleb e Nathan avisaram os pais que queriam ir no Verrückt logo após a chegada da família ao parque. Scott, o pai deles, pediu aos 2 meninos que ficassem juntos durante o dia. Caleb concordou e foi alegremente com o irmão. Essas seriam as últimas palavras trocadas entre pai e filho. Os irmãos subiram os 264 degraus até o topo do Verrückt. Nathan foi o primeiro a entrar em uma das boias do toboágua e experimentar o brinquedo, enquanto Caleb esperava ansiosamente sua vez no topo. Em seguida, chegou a vez de Caleb. Nathan aguardava o irmão na base do brinquedo. O brinquedo tinha 2 quedas, sendo a primeira uma descida de 17 andares. Os passageiros ocupavam boias de 3 pessoas, cada uma pesando cerca de 45 quilos, e era necessário que o peso combinado dos ocupantes não ultrapassasse 250 quilos para evitar que as boias levantassem voo no percurso. Quando foi a vez de Caleb descer o toboágua, ele foi colocado na frente da boia B com 2 mulheres atrás dele. Caleb pesava apenas 33 quilos, muito menos que as 2 mulheres, um fator importante para
para a tragédia que estava prestes a ocorrer. Tudo aconteceu muito rápido. Quando a boia acelerou na descida e passou pelo primeiro morro, ela decolou ao passar pelo segundo. Caleb foi lançado contra a rede projetada para evitar que os passageiros fossem jogados para fora do brinquedo, batendo em um poste de metal. O jovem foi decapitado instantaneamente. Testemunhas abaixo assistiram horrorizadas enquanto o corpo de Caleb descia pelo escorregador, deixando um rastro de sangue. Para piorar, Nathan, o irmão mais velho de Caleb, viu toda a tragédia acontecer. Ele gritou em pânico, dizendo que seu irmão havia sido arremessado. Michelle Schwab, a mãe dos meninos, tentou desesperadamente alcançar Caleb, mas foi impedida por outras testemunhas, que sabiam que a visão seria devastadora para qualquer mãe. O pai, Scott, perguntava repetidamente se seu filho estava morto. Quando soube que Caleb realmente havia morrido, foi tomado pela dor. Enquanto os serviços de emergência atendiam as outras mulheres na boia, a família Schwab enfrentava uma imensa tristeza. De volta para casa, em estado de choque, surgiram perguntas sobre como e por que Caleb havia morrido. Uma investigação sobre o incidente trouxe algumas respostas à família devastada. Primeiro, havia a questão de Caleb e seu peso. Sua posição na frente da boia B criou uma distribuição desigual de peso. Além disso, outras informações indicavam que a boia B tendia a ser anormalmente rápida e frequentemente decolava mais do que as outras boias. Além disso, questões de segurança assombravam o Verrückt desde o início. O brinquedo foi projetado por pessoas sem formação em engenharia mecânica. Assim, foi construído com métodos de tentativa e erro, e não práticas de engenharia. Durante os testes, ficou evidente que o brinquedo tinha problemas graves, com boias frequentemente decolando e o percurso se mostrando perigosamente rápido. Vídeos de sacos de areia sendo jogados para fora das boias durante os testes viralizaram antes da inauguração do brinquedo, levando o co-criador Jeff Henry a afirmar que o brinquedo era seguro, mas perigoso. Apesar dos avisos de uma empresa de engenharia sobre os perigos, o brinquedo foi aberto ao público, com os passageiros sendo lançados e atingindo a rede. A morte trágica de Caleb levou outros visitantes do parque a relatar suas próprias histórias sobre o brinquedo. Ao todo, 13 passageiros relataram ter sofrido ferimentos como concussões e hérnias de disco. No início de 2017, a família Schwab chegou a um acordo com o Schlitterbahn e outras partes por cerca de 20 milhões de dólares. O Verrückt foi desmontado e o parque de Kansas City foi fechado em 3 de setembro de 2018. Em março de 2018, Jeff Henry, junto com outras 2 pessoas, foi indiciado por acusações que incluíam homicídio em segundo grau e homicídio culposo, mas as acusações foram retiradas no ano seguinte devido à alegação de provas ilegais. 24 de março de 2022, e Tyre Sampson estava visitando o Icon Park em Orlando, Flórida, durante suas férias de primavera. Com 14 anos de idade, Tyre era um jogador de futebol americano. Sua viagem à Flórida deveria ser uma fuga alegre com amigos da família, mas acabou em tragédia. Tyre não era um adolescente comum. Ele era o tipo de jovem que se destacava. Com 1,95 m de altura e pesando 173 quilos, Tyre também era conhecido por sua personalidade amigável e natureza gentil, o que lhe rendeu o apelido de Gigante Gentil. Tyre era um jogador de futebol promissor e um estudante inteligente com um futuro brilhante. Em 24 de março de 2022, Tyre estava visitando o Icon Park, um complexo de entretenimento popular que possui mais de 50 atrações. O dia começou com Tyre e seus amigos experimentando vários brinquedos. No entanto, o tamanho de Tyre fez com que ele fosse impedido de entrar em 2 brinquedos devido às restrições de peso. Em algum momento, Tyre decidiu ir no Orlando Free Fall, um brinquedo de queda livre imponente que havia sido inaugurado apenas 3 meses antes. Naquela época, o Orlando Free Fall era a torre de queda livre mais alta do mundo, com 131 metros de altura e uma queda de 122 metros a 120 km por hora. Mas Tyre não se sentia muito animado com esse brinquedo em particular. Ele sentiu que algo estava errado. Sentiu-se desconfortável com o arnês, que parecia pequeno demais para seu tamanho. Uma foto assustadora tirada pouco antes do início do brinquedo mostra Tyre com o arnês aparentemente solto. Ele até disse a um amigo que o arnês estava se movendo e pediu ao amigo que dissesse aos pais que os amava. Quando o brinquedo começou, um vídeo capturou os eventos horríveis. Tyre escorregou de seu assento. O garoto tentou se segurar, mas não adiantou. Ele caiu no chão, em uma cena que deixou os espectadores e amigos em silêncio atônito. Os serviços de emergência chegaram rapidamente, mas Tyre foi declarado morto no hospital. Uma autópsia revelou mais tarde que ele
morreu devido a um trauma contuso, com múltiplos ferimentos graves. Após o ocorrido, o Orlando Free Fall foi imediatamente fechado e o Departamento de Agricultura e Serviços ao Consumidor da Flórida, bem como o Departamento de Polícia do Condado de Orange, iniciaram suas investigações. De acordo com especialistas forenses que descobriram que os sensores no assento de Tyre haviam sido modificados manualmente, o brinquedo continuou a funcionar mesmo com um espaço perigoso entre o assento e o arnês de Tyre. Essa modificação dava a falsa impressão de que os mecanismos de segurança estavam ativados. O peso de Tyre também ultrapassava 43 quilos do limite de peso do brinquedo. Numa ação de morte por negligência movida contra o proprietário, o fabricante e o locador do brinquedo, os pais de Tyre alegaram que ele não foi informado sobre o limite de peso. Em 17 de agosto, amigos e familiares se reuniram para celebrar o que teria sido o 15º aniversário de Tyre, soltando balões e orando em sua memória. Em um esforço para evitar tragédias semelhantes no futuro, a deputada estadual Geraldine Thompson declarou sua intenção de introduzir a Lei Tyre-Sampson, que fortaleceria os protocolos de segurança nos parques temáticos. A morte de Tyre foi tanto incomum quanto evitável, enfatizou Thompson. Foi revelado em março de 2023 que a mãe de Tyre, Nekia Dodd, chegou a um acordo com o Icon Park e a Orlando Eagle Drop Slingshot, proprietária do brinquedo de queda livre. No entanto, o processo contra o fabricante do brinquedo continua. Uma data para o julgamento com o júri foi marcada para 21 de janeiro de 2025 em Orlando.